Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas caixinhas lá dos stories. Tu não deixou tua questão? Deixa lá, porque todos os dias eu respondo um pouquinho. Então, vamos lá. Essa caixinha é o seguinte. Tati, tenho medo de coisas que são normais acontecer. Me sinto perdida, sabe? Às vezes não sei o que fazer. Vamos dividir essa questão em 3 partes pra gente destrinchar e conseguir realmente, dilacerar esse medo dentro de ti. Vamos lá. A primeira parte é o seguinte. Tenho medo de coisas normais. Gente, o que é ter medo de coisas normais, tá? Se não o que a psicologia categoriza como fobia, tá? O que é a fobia, né? Aquela velha história do ter medo de entrar num elevador, de ter medo de estar num lugar mais alto, de ter medo de andar de avião, de ter medo de uma aranha, né? De ter medo de tempestade, tá? Então, a psicologia, ela categoriza o medo irracional, né? Os medos que tá falando como coisas normais de acontecer, como uma certa fobia. Claro que vai depender do grau. Gente, é óbvio que tem pessoas que por nada no mundo vão subir num avião, ou entrar num elevador, ou vão entrar em pânico, em choque, quando tem um contato visual com uma aranha, ou com um cachorro, enfim. Então é óbvio que o grau do medo varia de pessoa para pessoa. Vamos dar nome aos bois, porque é mais fácil da gente lidar com uma coisa que a gente sabe o que é. É como eu digo, às vezes a gente tá com um fantasma, né, na volta da gente. Por que nos desenhos animados, o que o pessoal faz? O pessoal joga um lençol em cima do fantasma, né, pra ter aquele domínio de saber como lidar com ele. Então agora eu tô assim, ó, tipo, jogando um lençol em cima do teu fantasminha, tá? Isso que tu chama de medo de coisas normais ou medos irracionais, lá no fundo eles são a tendência a uma fobia, ou são fobia, né? Ou tem uma tendência a se tornar uma fobia. Então, segundo ponto da nossa questão. Me sinto perdida. Então, é óbvio que tu vai te sentir perdida. Não é normal a gente sentir medo de coisas que não tem sentido a gente sentir medo. Então, é óbvio que tu vai te sentir um pouco perdida. Tá? E tá tudo bem, tem como a gente trabalhar isso, tá? Então, entenda esse segundo ponto, tá? Tu vai te sentir tão perdida à medida do teu medo, tá? Quanto mais medo, mais perdida a pessoa se sente. Porque existe uma certa impotência dentro de ti. Né? Tu fica pensando assim, meu Deus, por que eu tenho medo disso? É irracional, né? A tua mente tá te dizendo, você não tenha medo, tá tudo bem, mas o teu peito tá explodindo dentro de ti. Então a gente tem que entender, tá? Que tu vai estar perdida à medida do teu medo, né? Se tu tem um medo ali, suavezinho, tu vai estar um pouquinho perdida, mas se tem um medão, né? Algo que te paralisa, que te trava, tu vai te sentir, assim, muito perdida. E é um tipo de medo irracional, gente, e agora a gente tem que centrar aqui para entender o vídeo, tá? Mas não é um medo infundado. Todo medo mental, esse medo que se chama de normal, né, que a gente tá falando aqui, das fobias, todo medo mental, ele tem um fundamento. Certamente esse medo que tu sente veio de algum lugar, tá? Muito provavelmente de alguma experiência tua que te traumatizou, que gerou ali um medo na hora que tu não soube controlar. Então, o que tu faz? Quando a gente não sabe lidar com uma emoção, a gente reprime ela, né? A gente recalca ela. Então, de certa forma, a gente joga isso pro nosso inconsciente porque a gente não sabe lidar. Então, pra gente seguir em frente, a gente joga isso lá num canto, né? Da nossa psique, pra não ter que lidar com aquilo. Só que a fobia, ela é um sintoma, tá? Então, em algum momento da tua vida, tu ouviu algo que te traumatizou, ou tu viu algo que te traumatizou, ou tu passou pela sensação, né? Ali, de fato, alguma coisa aconteceu contigo e aquilo te gerou uma emoção tão forte que tu não tinha como lidar com aquilo no momento, e aí tu recalcou, tá? Tu jogou aquilo para um canto da tua psique, assim, ó, eu não quero lidar com isso, né? Só que aí vem a fobia, que é o medo irracional, tá? Então, quando a gente tem medo irracional, esse medo, ele não é infundado. De algum canto ele veio, tá? Isso não nasceu contigo. Então, perceba que, né, se tu examinar, por isso que é bom a análise, né? Porque a gente consegue examinar as coisas a fundo. Se tu examinar a tua vida, se tu for a fundo, tu vai perceber que existe um fundamento nesse medo que tu tem. Ok? Então é um medo irracional, mas não é um medo infundado. Porque tem alguns tipos de medo, tá? Aqui a gente tá falando dos medos mentais. Então saiba que isso não apareceu do nada na tua cabeça, tá? Existe sim um evento na tua vida que causou todo esse movimento interno, mas tu não sabe, porque tu não tem clareza mental. Agora a gente já falou, né, sobre duas coisas. O que é o medo de coisas normais, se não uma fobia? Claro que me sinto perdida. Tu vai te sentir perdida à medida do teu medo, tá? À medida do teu medo, né? Quanto mais forte for este medo,
vai se desencadeando essa fobia e mais perdida tu vai te sentir. Por quê? Porque é um medo irracional, tá? Porém, não é um medo infundado. Tem fundamento, tem como achar o evento, tem como trabalhar isso, tem como trazer, né, aquela emoção toda que foi recalcada, trabalhar isso para desfazer. Como? Vamos para a terceira parte do vídeo então, né? Não sei o que fazer. É óbvio que tu não sabe o que fazer. Tu não é uma profissional da saúde mental, tu não tem conhecimento técnico para isso, mas eu tô aqui para te ajudar. Então vamos lá. Existem 2 exercícios, tá? Pra gente conseguir lidar com esses medos mentais, com os medos irracionais, com as fobias, tá? Existe o enquadramento e existe a dessensibilização, ok? Então vamos lá. O enquadramento, gente, nada mais é do que tu pegar um papel, uma caneta, tá? Faça este exercício. Eu sei que todo exercício ele parece meio idiota, sabe? Meio idiotizante. A gente se parece que, meu Deus do céu, eu tô na primeira série agora pra pegar caderninho, caneta, pra fazer isso aqui. Tá, mas olha aqui. A gente quer o resultado. Foca no resultado, tá? Porque isso vai te dar resultado. Presta atenção. Faça o que eu te digo. Pega um caderno, uma caneta e faz um enquadramento dos teus medos. Tá? Como que tu vai fazer isso? Tu vai te perguntar assim, ó, do que eu tenho medo? Porque quando a gente não dá nome aos bois, a gente não consegue lidar com a coisa. Presta atenção, a gente precisa de forma para poder lidar com as coisas, tá? Então, por exemplo, se tu tem medo realmente assim, olha, de dormir sozinho, é um medo muito comum. As pessoas às vezes têm medo de dormir sozinho, né? Então tu vai pensar assim, olha, por que eu tenho medo de dormir sozinha? Aí tu vai escrever, olha, eu tenho medo que alguém entre na minha casa e assalte. Tu vai ter que pensar, tu vai ter que fazer esse tipo de exercício. Ou então tu vai dizer, não, Tati, não tem nada a ver com assalto. Não tem nada a ver com assalto, tá? Eu tenho medo de morrer dormindo sozinha. É um medo, né? Ou então, não, Tati, não tem medo de morrer também. Na verdade, assim, olha, eu não consigo dormir sozinha porque... Aí tu vai pensar assim, ó, não sei bem. Em algum momento desse exercício tu vai dizer assim, ó, eu não sei bem. E aí as coisas vão começar a se transformar dentro de ti. Vai acontecer uma alquimia dentro de ti, tá? Em algum momento tu vai dizer, eu não sei bem. E aí tu vai continuar cavucando. Mas do que eu tenho medo, meu Deus? Eu tenho medo de ser estuprada. É um medo. Não, eu tenho medo que o meu filho precise de mim e eu esteja dormindo. É um medo. Gente, é tanta fonte de medo que precisa haver um enquadramento, tá? Precisa realmente haver um enquadramento. Aí tu pode dizer assim, não, Tati, eu tenho medo de dirigir, por exemplo. Um medo muito comum também. Então tu vai pensar, por que eu tenho medo de dirigir? Olha, porque eu posso sofrer um acidente. Mas aí tu... Né? A primeira parte desse exercício de enquadramento é o seguinte, é tu identificar. Depois que tu identificou, tá? Tu fez esse relato, olha, eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de sofrer um acidente. Eu tenho medo, sei lá, de me machucar, de machucar alguém que eu amo, né? De fazer bobagem no trânsito. Qual é exatamente o teu medo? Aí tu mapeou aquilo. Aí tu vai enquadrar os teus medos. Por isso que é enquadramento dos medos, tá? Tu vai enquadrar qual é a possibilidade, por exemplo, de alguém entrar na minha casa quando eu estiver dormindo. Aí tu vai fazer assim, ó, retroativo, né? Eu tô com 32 anos. Em 32 anos, quantas vezes alguém entrou na minha casa pra fazer algum mal pra mim ou pra minha família? Aí eu vou dizer, nenhuma vez, né? Ou então tu vai dizer assim, uma vez aconteceu. Então a gente identificou o evento, né? O evento que gerou a fobia. E aí tu vai enquadrar. Bom, então se em 32 anos uma vez aconteceu, as chances disso acontecer de novo é mais uma vez só na minha vida inteira, ou 2 no máximo, né? Porque a gente tem que enquadrar isso daí. A gente tem uma certa cautela depois que as coisas acontecem. Então tu vai pensar assim, ó, poxa, hoje a minha casa tá mais fechada, ou né, hoje as coisas estão diferentes, não é mais aquela realidade que era antes, eu tô morando num outro lugar, as coisas mudam, entende? Só que o medo não muda, o medo fica lá dentro. Cristaliza o evento. Medo é a cristalização do evento. Eu preciso que vocês venham comigo, gente, porque isso aqui é assim, ó, é terapia pura. Pelo amor de Deus, isso aqui é assim, ó, vai te libertar de um monte de medos que tu tem dentro de ti. Então, identifica o medo, escreve, enquadra ele. Qual a possibilidade de alguém entrar na minha casa e fazer um mal pra mim? Qual a possibilidade dessa tempestade me fazer algum mal?
Qual a possibilidade de eu sofrer um acidente? Enquadra isso. E aí tu vai ver, olha, as chances são de 1 em 1 milhão. Aí tu vai começar aquela alquimia dentro de ti. Não é mais, sabe, uma coisa sem forma. Tá lidando de fato com os teus medos. Já sabe o que é. Já tem a probabilidade daquilo acontecer novamente, muito raro, né? Muito difícil. E aí uma alquimia vai acontecendo dentro de ti, tu vai te libertando disso. Nós somos seres humanos, não temos apenas instintos, né? A gente não precisa sentir as coisas e não lidar com isso. A gente pode e deve lidar com os nossos medos. Presta atenção, isso não é infundado. Tem um fundamento, descubra, lide com isso. Quando realmente o teu medo chega numa categoria de fobia, aí tem que acontecer uma dessensibilização, gente. Porque não é de uma hora para outra que tu vai pegar o carro e sair dirigindo. Ah, agora eu já sei que o meu medo é irracional. Agora eu já sei que a probabilidade disso acontecer novamente, né, é quase nenhuma, quase zero, quase nula. Então agora eu vou pegar o carro e vou sair dirigindo. É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Isso aqui é uma alquimia que acontece dentro de ti. Tu tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Então o que a psicologia nos oferece como ferramenta? A dessensibilização, tá? Tu tem que ir aos poucos experimentando aquilo, tá? Devagarinho. Então, se tu tem medo de dirigir, tu vai andar de carona, tá? Vai andar de carona, vai ter aquela sensação, vai começar a fazer um ensaio mental de tu dirigindo, como que tu reagiria a cada circunstância, tá? Depois que tu passou por esse momento, já tá te sentindo confortável ali, só no ensaio mental, de carona, então tu vai pegar o carro e tu vai dirigir num lugar deserto, né? Tu vai lá pro campo, pra praia, pra algum lugarzinho assim, que não tenha gente, e aí tu vai começar a dirigir, e aí tu vai pensar assim, ó, olha, agora eu já tô mais ambientada, mais familiarizada com essa situação aqui. Então eu vou andar lá num cantinho lá, né, que não tem muito trânsito, lá no interior, né, que é raro passar um carro, vou andar lá. E aí tu vai tratando esse teu medo dentro de ti, até que uma hora tu começa realmente a dirigir, entra dentro do carro com naturalidade e o teu medo foi dissipado. E daí isso a beleza da psicologia é esta, tá? Esse aqui eu dei um exemplo na questão de dirigir, mas se for o caso de dormir só, né? Vamos supor que tu durma com o teu filho. Então o que acontece? É legal, de repente, assim, olha, bota um colchãozinho no chão, né? Um dorme numa cama, outro dorme noutra. E aí tu vai te acostumando com aquele ambiente, até que um dia tu, olha, eu vou botar o meu filho lá num quarto, eu vou dormir no outro, mas a gente vai deixar as duas portas abertas e tá tudo bem. E aí tu vai te acostumando com aquela ideia devagarinho. Não faça as coisas abruptamente, tá? Na psicologia a gente tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar isso com calma. Até que uma hora tu vai realmente te deitar na tua cama, né? Fechar a porta do teu quarto e dormir em paz. Então é isso, gente. Eu não tenho como tratar todos os tipos de medos mentais, mas a ideia é esta. Vocês conseguirem entender que, em primeiro lugar, medo de coisas normais que acontecem, nada mais é do que a psicologia chama de fobia, tá bem? Me sinto perdida, claro que tu vai te sentir perdida à medida do teu medo, né? Quanto mais medo, mais perdido, isso é normal. O teu medo, ele não é infundado, ok? Isso tu tem um fundamento, existe um evento que aconteceu na tua vida, tá? E não sei o que fazer, eu dei aqui 2 exercícios para ti. O enquadramento dos teus medos através de caderno e caneta, o que eu temo e qual a probabilidade disso acontecer comigo. Em segundo lugar, a dessensibilização. Vai devagarinho te expondo, né, aquilo que tu tem medo até te sentir bem naquele ambiente. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.